Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ananda e hoje nós vamos falar sobre alguns conjuntos numéricos, que é o assunto da semana 1 e do PET 1 do oitavo ano. O primeiro conjunto que nós vamos trabalhar é o conjunto dos números naturais. Observem que o conjunto dos números naturais nada mais é que o conjunto dos números positivos inteiros, ou seja, ele tem um início, ele se inicia no zero e vai até o infinito positivo, que a gente representa como mais infinito. Lembrando, pessoal, que essa forma de representação aqui não é um número, não é uma forma de representar um número. É apenas uma forma de representar que o conjunto dos números naturais, ele vai até os infinitos positivos. Nós temos também o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, que engloba todos os números inteiros, positivos e negativos. Observe que a gente pode estabelecer uma relação entre esses dois conjuntos. Por quê? Observem aqui que os conjuntos dos números naturais, ele está contido no conjunto dos números inteiros. Vocês conseguiram observar isso? Então, a gente pode dizer, pode estabelecer essa relação entre conjuntos. E a gente escreve como sendo o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Esse C aqui que eu desenhei, ele é um símbolo para contido. É isso que significa. Agora, vamos relembrar como é as operações com os números inteiros. A adição. Vamos observar aqui uma coisa que a gente tem que ficar muito atentos na hora de resolver qualquer exercício. A gente tem que diferenciar o sinal do número, que está acompanhando o número, e o sinal que está representando a operação que a gente está fazendo com esses dois números. Por exemplo, aqui na adição. Observe que entre parênteses, esse menos, menos 2, mais menos 3, esses dois menos aqui estão acompanhando os números. É por isso que estão entre parênteses, para não ter perigo de confundir. E é bom que na resolução dos exercícios, vocês sempre façam assim também. Vocês separem o sinal do número e o sinal da operação que vocês estão querendo realizar com esses números. Porque é muito fácil de confundir, principalmente na adição. Quando a gente se depara com alguma operação dessa forma. Menos 2 mais menos 3. Esse mais que eu circulei é a operação que eu estou fazendo com esses dois números. Esse menos 3 aqui e esse menos 2, eles estão acompanhando o número. Quando a gente escreve com parênteses, fica mais fácil de visualizar. Mas se caso a gente encontrar um exercício assim que está mais escrito de forma mais direta, às vezes vocês podem acabar confundindo, ou na hora de interpretar algum problema e for passar essas operações, né, para serem resolvidas, forem estabelecer essas operações, então é bom vocês ficarem muito atentos a isso. Tem algumas regrinhas que a gente pode seguir na multiplicação e na divisão. Por exemplo, se a gente multiplica dois números com sinais iguais, sendo eles positivos ou negativos, sempre vai dar um número positivo, tanto na multiplicação quanto na divisão. Se a gente está dividindo sinais iguais, sempre vai dar um resultado positivo. Aqui, ó, menos com menos, deu um resultado positivo. Se são sinais diferentes, tanto na multiplicação quanto na divisão, vai dar sempre um resultado negativo. Observem aqui, mais 2 vezes menos 3. Vai dar menos 6. E isso a gente estabelece para todas as operações que a gente for fazer, de multiplicação e divisão entre números inteiros. Agora, um próximo conjunto aqui que nós vamos trabalhar, deixa eu só limpar essa tela aqui, pronto. É o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais são todos aqueles números que podem ser escritos na forma de fração, ou seja, que representam uma divisão de números inteiros em que o divisor é diferente de zero. O que isso quer dizer? De forma mais matemática, a gente pode escrever que o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, ele é representado, ele contém, né, melhor dizendo, o conjunto dos números racionais, ele contém elementos da forma A sobre B, ou seja, na forma de fração,
tal que esse tracinho aqui representa tal que A pertence a Z e B pertence a Z com esse asterisco em cima. O que isso quer dizer? Lembra que Z representa o conjunto dos números inteiros? Então, a gente tem que os elementos do conjunto dos números racionais são elementos da forma A sobre B, tal que esse número A aqui, né, representado pela letra A, ele pertence ao conjunto dos números inteiros, e esse número representado pela letra B também pertence ao conjunto dos números inteiros, diferentes de zero. Sempre que vocês encontrarem um conjunto, por exemplo, se a gente estivesse tratando dos racionais, e tiver um asterisco aqui em cima, a gente está querendo dizer que é o conjunto dos números racionais, com exceção do número zero, que o zero está contido lá dentro. E o mesmo a gente pode dizer para os naturais. Se a gente tem um conjunto dos números naturais com asterisco em cima, isso quer dizer que a gente está trabalhando com o conjunto dos números naturais diferente de zero. Agora, vamos tentar estabelecer uma relação entre o conjunto dos números racionais e os outros dois conjuntos que nós já trabalhamos aqui. Observem que o conjunto dos números racionais pode ser escrito da forma A sobre B, sendo A e B números inteiros com B diferente de zero, certo? A gente pode dizer também que qualquer número, vocês concordam comigo, que qualquer número dividido por 1 vai ser o próprio número? Ou seja, se a gente, vamos supor que esse A é igual a 10. Se a gente tem 10 objetos para dividir para uma pessoa, essa pessoa vai continuar com 10 objetos. Lembrando que fração significa divisão, certo? Então, se a gente divide um número qualquer por 1, a gente tem o próprio número. E vocês concordam que se a gente pega um número qualquer e divide por 1, ele vai estar dentro do conjunto dos números racionais? Porque a única restrição que a gente tem é que o B tem que ser diferente de zero, pertencente aos inteiros. O número 1 não é um número inteiro e é diferente de zero? E se a gente tem um número, observem aqui, que esse A, ele continua pertencendo ao conjunto dos números inteiros. Se a gente tem A sobre 1, que é igual a A, vocês concordam que esse A aqui pertence ao conjunto dos números inteiros também? Então, a gente pode estabelecer uma relação entre esses três conjuntos, que aqui nós temos os conjuntos dos números naturais, que é o conjunto dos números inteiros positivos, que está dentro do conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros são todos os números inteiros positivos e negativos, e está dentro do conjunto dos números racionais. Os elementos do conjunto dos números racionais vão ser os elementos da forma A sobre 1, que é igual a A, que vai dar um número inteiro qualquer. Então, é fácil a gente verificar que realmente o conjunto dos números inteiros pertence ao conjunto dos números racionais. É só a gente pensar dessa forma. Agora, nós temos que o conjunto dos números racionais, eles podem ser escritos de duas formas diferentes, que é a forma fracionária e a forma decimal. A forma fracionária foi a que a gente viu, que é um número. Vamos comparar essa primeira igualdade aqui, ó. É um número inteiro sobre um número inteiro diferente de zero. Então, esse daqui é um número racional, 1 sobre 2, sendo que 2 é diferente de zero, certo? A gente pode estabelecer uma fração equivalente a essa daqui, que vai ser essa 5, que vai ser aqui, ó. Nós temos essa igualdade que 1 sobre 2 equivale a 5 sobre 10, que equivale a 0,5. Mas como que a gente chega nesse valor? Por que essas duas frações são equivalentes? Observem que se a gente fizer uma mesma operação no numerador e no denominador, a gente consegue chegar nessa fração anterior aqui. Como que a gente faz isso? Observe que se a gente dividir 5 por 5 e fizer a mesma operação no denominador, dividir 10 por 5, 5 dividido por 5, temos 1. 10 dividido por 5, 2. Ou seja, nós temos que essas duas frações são equivalentes.
E como que a gente chega no 0,5? Primeiro, a gente pode usar a definição de fração, que é uma divisão. Então, se a gente dividir 1 dividido por 2, dá 0,5. Se a gente dividir 5 dividido por 10, a gente também vai encontrar 0,5. Mas nem sempre vai ser fácil a gente fazer essa divisão. Então, o que a gente pode fazer? A gente transforma a nossa fração que a gente está querendo representar em forma decimal numa fração decimal, ou seja, fração cujo denominador contém uma potência de 10, contém um múltiplo de 10, ou seja, é aquela fração que no denominador você tem números do tipo 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. E como que a gente vai transformar? Fazendo o que a gente fez para achar essas duas frações equivalentes. Fazendo uma mesma operação no numerador e no denominador. Caso a nossa fração já seja decimal, então não tem necessidade de a gente fazer essa transformação antes de passar para a forma decimal do número. E como que a gente faz essa transformação? Observem aqui que 5 dividido por 10, o nosso denominador, ele contém um zero, certo? Ele tem um zero. Isso quer dizer que a nossa forma decimal do número vai ter uma casa depois da vírgula. E vai ser sempre assim. Se aqui, por exemplo, fosse dividido por 100, a gente teria 2 zeros aqui no denominador, então a gente teria 2 casas depois da vírgula aqui na forma decimal. Vamos fazer aqui a letra A. Observem que no número 100, né, no nosso denominador, essa fração já está em forma de fração decimal, porque a gente tem um denominador que é múltiplo de 10. E nós temos, como no denominador nós temos o número 100, nós temos, então, 2 zeros aqui. Isso quer dizer que o nosso número decimal, ele vai ter 2 casas depois da vírgula. O que a gente faz? Primeiro, a gente observa o sinal. A gente está dividindo um número negativo por um número positivo. E quando a gente tem divisão de sinais diferentes, né, divisão de números com sinais diferentes, a gente sempre vai ter um número negativo. Então, vai ser 0. Se a gente tem 2 casas depois, vamos ter 2 casas depois da vírgula, vocês concordam que qualquer número inteiro, por exemplo, 23, se eu escrever uma vírgula aqui e colocar um zero depois da vírgula, preencher com zeros, eu vou continuar tendo 23? Eu vou continuar tendo um número inteiro? Então, a gente pode pensar, transformar esse número escrevendo dessa forma aqui para a gente caminhar com essa vírgula. De que forma? Se a gente vai ter 2 casas depois da vírgula, a gente vai andar com essa vírgula 2 casas para a esquerda. Ou seja, se essa vírgula está aqui, a gente vai andar 1, 2. Então, esse número vai ser igual a 0,23. Vai ter o menos, né? Porque esse menos 23 é negativo. Então, nós vamos ficar com 0,23. Agora, vamos para a letra B. Observem que a gente não tem uma fração decimal. O nosso denominador não é um múltiplo de 10. Então, a gente tem que transformar essa fração em uma fração decimal antes de fazer a nossa transformação para número decimal. E como que a gente faz isso? Se a gente multiplica o 125 por 8, a gente vai ficar com 1000 no denominador, que é o que a gente queria, uma fração decimal, ou seja, uma fração cujo denominador é um múltiplo de 10. Mas se a gente fazer essa operação no denominador, para continuar sendo uma fração equivalente, a gente tem que fazer a mesma operação no numerador, ou seja, se a gente multiplicou o denominador por 8, nós vamos multiplicar o numerador também por 8. E 2 vezes 8 é igual a 16. Deixa eu só reescrever aqui o menos 0,23. Bom, agora nós já encontramos aqui na letra B uma fração equivalente, ou seja, a gente realizou as mesmas operações no numerador e no denominador. Agora a gente vai fazer a nossa transformação. Lembra, vamos pegar aqui o 16. A gente pode escrever ele como 16,000, que não vai mudar nada.
essa vírgula aqui e vários zeros depois da vírgula, continua mantendo o nosso número como número inteiro. E a gente vai caminhar com essa vírgula aqui 3 casas para a esquerda. Por quê? Porque o nosso denominador, ele possui 3 zeros. Então, a gente vai caminhar 3 casas para a esquerda. Então, a gente vai caminhar 1, 2, 3. Olha, observe que aqui não tem nenhum número, tá vendo? Então, a gente vai preencher com 0. Então, o número que a gente vai procurar vai ser 0,016. Observem que antes eu tinha o meu número aqui. A minha vírgula, ela estava aqui. Então, eu caminhei ela 1, 2, 3, até chegar onde ela está. Agora, como forma de número decimal. Agora, vamos fazer aqui a letra C. A letra C é da mesma forma. Observem que a nossa fração não é uma fração decimal. Então, o que a gente tem que fazer para transformar ela em fração decimal? Se a gente multiplicar o nosso denominador por 4, a gente vai ter o número 100 no denominador. Ou seja, nós vamos ter uma fração decimal. Se a gente faz essa operação no denominador, nós temos que fazer a mesma operação no numerador. Então, multiplicando 12 vezes 4, vamos ter 48. Aí é o mesmo esqueminha. Vamos reescrever o 48 aqui. É a mesma forma de ter vários zeros aqui depois da vírgula, que não muda nada, continua sendo o número inteiro. No nosso numerador, nós temos um número com 2 zeros, então, a gente vai andar 2 casas para a esquerda com a nossa vírgula. Se a nossa vírgula está aqui, a gente vai andar 1, 2. Ou seja, a gente acrescenta um zero aqui, o nosso número na forma decimal vai ser 0,48. Isso aqui vai ser igual a 0,48. Observem que em todos eu respeitei aquela relação que a gente estabeleceu no início. Se no nosso numerador possui um zero, o nosso número na forma decimal vai ter uma casa depois da vírgula. Na letra A, 2 zeros, 2 casas depois da vírgula, que foi igual na letra C, que teve 2 zeros, 2 casas depois da vírgula. Na letra B, o nosso denominador possuía 3 zeros, então, possuiu 3 casas depois da vírgula. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha auxiliado na resolução dos exercícios, e por hoje é só.